Olá, pessoal! Eu sou a professora Aline Pinheiro e estou aqui para a nossa videoaula sobre volume do paralelepípedo e do cubo. Espero que estejam todos bem com muita saúde, para aproveitar bem as dicas e praticar os nossos exercícios. Vamos estar em contato por diversos meios para que todos sejam contemplados da melhor forma possível durante esse período. Aí nós temos aqui volume do paralelepípedo e do cubo, tá? Quando falamos sobre o volume de um sólido, estamos nos referindo à capacidade desse sólido, né? A capacidade dele. Veremos a seguir como calcular o volume do paralelepípedo e do cubo. Vale a pena ressaltar que, ao calcular o volume de um sólido, é necessário que todas as suas medidas possuam a mesma notação. Ou seja, se uma das medidas está em centímetro e a outra está em metro, você precisa mudar a de centímetro para metro ou a de metro para centímetro, que não pode você trabalhar com unidades diferentes. Aí nós temos aqui o volume do paralelepípedo, tá? Nós temos aí uma figura com 3 dimensões, onde eu tenho aqui o meu valorzinho de A, aqui o meu valor de B e aqui o meu valor de C. Esse valorzinho de A aí a gente chama de comprimento do paralelepípedo, tá? O valor de B a gente chama de largura e o valor de C a gente diz que é a altura do nosso paralelepípedo. Logo, eu tenho 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Aí ele diz, para calcular o volume do paralelepípedo, temos a seguinte fórmula, olha lá, V igual a A vezes B vezes C. Ou seja, vamos multiplicar as 3 dimensões, comprimento, largura e altura, para encontrar o volume, tá? Então, volume nada mais é do que o produto do comprimento vezes a largura vezes a nossa altura, tá? Vejamos agora um exemplo dessa situação, né? De como calcular o volume de um paralelepípedo. O exemplo diz assim, se considerarmos um paralelepípedo em que o comprimento da base mede 10 metros, a largura da base 5 metros e a altura do paralelepípedo medindo 8 metros, teríamos a seguinte situação. Então, primeiro vamos fazer o desenho do paralelepípedo, né? A primeira informação que ele traz aqui na questão é o comprimento, né? Que diz que o comprimento da base é de 10 metros, tá? Então, tá aí o comprimento medindo 10 metros. Na sequência, ele fala da largura desse paralelepípedo, que é de 5 metros, tá? E por último, ele fala aí da nossa altura, né? A altura do paralelepípedo, que tá medindo 8 metros, tá? Então, gente, agora o que nós vamos fazer é copiar a fórmula, né? Fazer a nossa fórmulazinha aí, tá? Então, eu tenho aí V igual a vezes B vezes C, tá? Então, se eu peço volume, eu não tenho ele, eu vou repetir, né? O valor de A será o meu 10, o valor de B será o meu 5 e o valor de C será o meu 8, tá? Então, eu vou ficar com a seguinte situação. 10 vezes 5 vezes 8. Quando eu multiplicar os 3, eu vou ficar com volume igual a 400 metros cúbicos, né? Metros cúbicos, porque além dos números que eu estou multiplicando, eu também estou multiplicando aqui a letra, né? Fazendo M vezes M vezes M. Isso aqui é M ao cubo, né? Nós temos aí volume e ele tem 3 dimensões, o comprimento, a largura e a altura. Por isso que no final eu preciso colocar esse aí, o 3 elevado, tá? Ou centímetro cúbico ou metro cúbico. Lembrando que a unidade no final vai depender da unidade que tem na questão, ok? Um outro exemplo que nós vamos ver aqui, uma outra situação, é um exemplo especial do paralelepípedo, né? Que chamamos de cubo, né? Que na verdade é um sólido com 6 faces, tá? E todas as faces são iguais, né? E além de ser iguais, elas são quadradas, tá? Então, o que isso quer dizer? Se todas as faces elas são iguais, todas as arestas aqui, que são essas linhas pretas, tá? Elas têm a mesma medida. Então, aqui, se eu chamo de A, aqui também será A e aqui também será A, porque tanto o comprimento quanto a largura e a altura desse meu cubo, eles vão possuir a mesma medida, né? Ele diz, para calcular o volume do cubo, vamos multiplicar as arestas, tá? De modo que faremos a terceira potência dessa aresta. Ou seja, o volume aqui vai ser A
vezes A, vezes A. Mas A vezes A vezes A é A elevado ao cubo. Então, nós utilizaremos essa fórmula aqui, que é mais simples, né? Aqui, nós temos dois exemplos, né? De volume do cubo. No primeiro, ele pede para você calcular o volume, já no segundo exemplo, ele pede para você encontrar o valor da aresta. Ele já dá o volume, né? O exemplo 1 diz assim: calcula o volume de um cubo, sabendo que a medida de seu lado é igual a 15 centímetros, tá? Então, vamos lá, calcular comigo. Então, a minha fórmula é essa daqui, V igual a A elevado ao cubo, onde ele diz que a medida do lado é igual a 15. E onde tem um A, eu vou colocar o meu 15. Então, eu vou ficar com 15 elevado ao cubo. Mas eu sei que 15 elevado ao cubo é 15 vezes 15 vezes 15, né? Multiplicar ele por ele mesmo 3 vezes, ok? Então, olha aí a situação, 15 vezes 15 vezes 15, ok? Então, isso tudo é igual a 3.375 centímetros cúbicos. Olha a unidade, tá? Inicialmente ele estava em centímetro, o volume também ficou em centímetro, só que centímetro cúbico, tá? No exemplo 2, eles diz assim pra gente: determinado cubo possui volume de 729 centímetros cúbicos. Cada aresta desse cubo mede, ou seja, já dá o volume, ele quer saber o valor da aresta, né? Então, você copia a sua fórmula, só que no lugar de A eu não vou colocar nada, né? Esse 729, ele vai aparecer aqui, né? No lugar de V, porque esse aqui é o volume do cubo, tá? Então, eu vou ficar com essa situação. Quando eu chego aqui, eu vou perceber o seguinte, que 729 é igual a A elevado ao cubo. Como é que eu faço para encontrar o valor de A agora? Primeira coisa, eu preciso transformar essa potência aqui, ó, elevado a 3, esse A elevado a 3, em uma raiz, tá? Como ele está elevado a 3, a minha raiz vai ser uma raiz cúbica. Então, eu vou ficar com esse meu A vai ser igual a raiz cúbica de 729. Lembrando que o inverso da minha potência é a raiz, tá? Como aqui a potência elevada a 3, eu fiquei com a raiz cúbica aqui, tá? Então, eu preciso pensar em um número que quando eu multiplicar ele 3 vezes por ele mesmo, eu vou ter 729, tá? Então, a minha resposta vai ser A igual a 9 centímetros, tá? A igual a 9. Por que A igual a 9? Porque quando eu fizer A vezes A vezes A, né? Multiplicar os 3, ou seja, 9 vezes 9 vezes 9, eu vou ter 729, tá? Lembrando que se você não souber fazer de cabeça, você ainda pode fazer em decomposição de fatores primos, também vai ajudar bastante isso aí, tá? Pronto, gente. Agora é com você, né? Agora aí é com vocês. Vocês vão resolver aí 4 questões de volume de cubo e de paralelepípedo, tá? Aí, copiem essas 4 questões no caderno, façam aí a resolução, tá? E qualquer dúvida, você entra em contato comigo através das minhas redes sociais, o Instagram, profa.alinepinheiro, ou então pelo meu WhatsApp, tá? Fiquem todos com Deus, tá? E até a próxima, se Deus quiser.